Os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. Eu sempre fui a filha mais velha, irmã mais velha, de um menino e de uma menina. Quando eles se separaram, minha irmãzinha caçula ficou com meu pai, que foi para Minas Gerais. Já eu, minha mãe e meu irmão ficamos na casa da minha tia. A minha tia tem uma filha, que é minha prima. Eu com 12, minha prima com 15. E essa minha prima, ela bem pra frente, andava com várias pessoas do mundo dela, bem liberal. E ali eu tive meio que uns atos de rebeldia. Com apenas 12 anos, eu experimentei algumas drogas, eu fiquei bêbada pela primeira vez, eu fiz algumas coisas que, enfim, uma pessoa revoltada faria. E aí a minha mãe foi buscar a minha irmãzinha lá em Minas com o meu pai, né? E foi ela e o meu irmão. E aí ela foi com o meu irmão, e nesse período que ela foi com o meu irmão, eu fiquei com essa minha prima, eu acho que foi a época que eu mais fiquei atentada, foi a época que eu mais aprontei, foi na época que eu realmente me rebelei, assim, né, digamos. Então, quando a minha mãe voltou de Minas, eu tava totalmente diferente, totalmente diferente. E ela ficou assim, eu fiquei muito chateada porque o meu pai quase matou a minha mãe de tanto bater. Porque ele não aceitava o fim do relacionamento, ele não queria deixar a minha mãe voltar, não queria deixar minha mãe trazer os meus irmãos. E aí foi mais um fator que me inspirou a continuar revoltada, né, brava, nervosa com toda aquela situação. E a minha mãe decidiu que nós iríamos morar na casa da minha avó. Só que a minha avó não estava morando na casa dela. A minha avó estava morando com a minha tia, que era casada e tinha 2 filhos. E lá fomos nós. Eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Morar junto com a minha avó, minha tia, meu tio, os 2 irmãos. Penso tanto de gente. E era uma relação muito difícil, porque a minha tia, essa tia, ela não gostava assim de mim, sabe? Então, ela me provocava, ela me implicava, ela me ofendia. E eu, né, naquela idade, naquele ato de rebeldia, eu ficava brava e eu ficava nervosa. E teve uma época que eu fiquei tão, assim, ansiosa, eu fiquei tão mal com toda aquela situação de morar com a casa cheia de gente, saber que meus pais brigavam de quase se matar e viver aquela realidade, que eu me entupi de remédio. Foi a primeira vez, assim, que eu tive um ato de fraqueza, né? Me entupi de remédio, que na minha cabeça isso me faria dormir, descansar, entendeu? E ali eu já tive que fazer minha primeira desintoxicação, porque fui intoxicada com remédio e tal. E aí minha avó percebeu que era melhor que a gente fosse para uma casa onde ela tinha essa casa estava parada. E ela estava assim, suja, não tinha móveis, não tinha água, não tinha luz, teria que religar tudo. E aí, lá fomos nós mais uma vez. Foi minha avó, minha mãe, eu e os meus 2 irmãos. Nós chegamos lá, a minha mãe e a minha avó começaram a fazer rosca para vender na rua para poder, né, conseguir ir pagando as contas e a gente ter dignidade. Nessa época, gente, eu não vou me esquecer, a gente comia tanta batata doce, que eu não gosto nem de lembrar, porque batata doce é barata e sustenta. Então, às vezes, era batata doce frita, batata doce assada, batata doce, purê de batata doce, tudo era feito de batata doce, pra gente poder não passar dificuldade, passar fome. E nesse período, eu muito rebelde, minha mãe muito liberal, eu saí, eu bebi, eu fumava, não queria saber de nada na vida. Tinha assim, para 12 anos de idade, eu não era feia, eu era bonita, já tinha um corpo mais de mulher, sabe? E ali eu acabei me relacionando com um cara, eu tinha 12, o cara tinha 22 anos de idade. Eu me envolvi com ele, tive um relacionamento casual, perdi minha virgindade com ele e ele sumiu no mundo. Nunca mais eu vi esse cara na minha vida. E eu fiquei muito revoltada, muito chateada com aquela situação. E cada coisa que eu ia fazendo era um ato de revolta dentro de mim. Até que a minha mãe, ela começou também a sair muito. Ela saía, ficava com os rapazes, né? Começou a beber também, começou a fumar também. Tipo assim, meu exemplo dentro de casa não era muito diferente de mim, essa é a verdade. Até que um dia minha mãe ficou com um cara que trabalhava numa biqueira, sabe? E ela ficou 3 dias indo nessa biqueira. E aí, 3 dias depois, ela traz um cara pra dentro da nossa casa. Tava se relacionando. Cara, nada a ver. Eu não gostava dele, minha avó não gostava dele, meu irmão não gostava dele. O cara era usuário de droga, era vendedor, ou seja, era traficante. Nada a ver com a nossa vida. E a minha mãe, assim, né, com o que a gente poderia conquistar um dia. Enfim, minha mãe
acabou ficando seca por conta desse cara. Né? Ficou doente por causa desse cara. Ela não conseguia, sabe? Tipo, nossa, era uma relação. E ele era muito difícil comigo. Com o tempo, as coisas foram piorando. Ele era uma pessoa que mandava, queria mandar em mim, e minha mãe não falava nada, sabe? Ele implicava comigo, minha mãe não falava nada, eu tentava conversar com ela, ela falava que eu tinha que respeitar, né? Aquilo me irritava. Já teve algumas vezes que ele chegou a passar a mão no meu corpo, eu ficava com muita raiva, eu tentava falar pra minha mãe, mas era nítido que ela não me ouvia, ou que ela não se importava com o que estava acontecendo. E até que teve um dia que eu saí pra brincar com os meus irmãos na rua, porque assim, gente, tinha 12 anos, eu já saía, eu já bebia, eu já queria ser adulta, mas no fundo, no fundo, no fundo, a hora que aparecia uma brincadeira que, né, me voltava pra minha infância, eu tava lá brincando. Porque é assim mesmo. Aí lá foi eu, assim, brincar, quando eu tava saindo, ele veio atrás de mim. E ele veio bravo comigo, brigando comigo, mandando eu passar pra dentro. E eu não entendi a raiva dele comigo, sabe? Muito agressivo, me pegando pelos cabelos, me puxando. Quando eu cheguei em casa, ele começou a me bater. Ele começou a simplesmente me morder. Ele me mordeu. Ele me mordeu e começou a bater na minha cara, dar tapa na minha cara. E ele falava assim: "Você quer tudo, você quer ser sua mãe. Você quer ter tudo que a sua mãe tem." Sabe? E eu odiava isso. Fora que alguns comentários que eu ouvia dele na calada era do tipo: "Hoje eu sonhei com você, sabia?" E gente, tem coisa mais nojenta do que você acordar com um cara nojento do seu lado, falou que sonhando com você como se tivesse sonhado uma coisa mais nojenta? E eu tinha muito nojo dele. E ele falava pra mim também assim: "Sabia que a sua mãe fica com ciúmes de você comigo?" Nossa, eu tinha ódio dele falar isso. E o pior é que ela tinha ciúmes mesmo. A minha mãe tinha ciúmes dele comigo, como se eu quisesse alguma coisa com aquele embuste, daquele nojo daquele marido dela, sabe? Isso pra mim era uó, assim, era horrível. E eu acho que pelo fato da minha mãe ter ciúmes de mim, é que ela não me defendia quando ele me agredia. Talvez pra ela aquilo era bom. Ela queria aquilo, sabe? E isso pra mim sempre foi muito revoltante. Então, quando ele me mordeu e bateu na minha cara, eu tentei falar com a minha mãe, sabe? E ela brigou comigo. Falou que eu deveria ter vergonha na minha cara, sabe? E ela encobertava essas coisas. E eu tive que sustentar, viver dentro do mesmo ambiente que esse cara durante um tempo. Até que um dia, a minha mãe tinha saído com os meus dois irmãos e a minha avó estava na missa, porque ela ia pra missa de manhã. E quando eu acordei com ele com a mão dentro da minha roupa e os órgãos dele pro lado de fora. Então ele tava pelado. Ele tava se tocando e me tocando ao mesmo tempo. Naquele momento, eu lembro que eu acordei com tanto ódio, assim. Eu acordei nervosa, assim, com ele. Falei assim: "Que nojo de você! Sou nojento, você vai ver, eu vou contar tudo pra minha mãe." Peguei minhas coisas, saí correndo, fui pra fora de casa. Fiquei lá na porta de casa, esperando minha mãe chegar, revoltada. Revoltada, revoltada. Porque, assim, ele já me batia, já me agredia, já me mordia, já me xingava, já me humilhava. Já tava passando a mão em mim, já tava me abusando, sabe? Explorava do meu psicológico, porque os abusos, eles começaram no psicológico, com falas. Aí quando eu vi o ato mesmo dele me tocando, eu senti tanto nojo, tanta tristeza dentro do meu coração, eu fiquei com tanta raiva, eu não queria ficar mais perto dele. E quando a minha mãe chegou, o que que eu fiz? Eu saí correndo pra contar pra ela, né? E eu contei pra ela. E eu contei tudo pra ela, falei o que tava acontecendo, e sabe o que que ela fez? Ela me expulsou de casa. Ela me mandou embora. Ela mandou pegar tudo que era meu e ir embora. Aí eu peguei, né? Tudo que era meu e saí revoltada. Revoltada. Pronta pra não prestar nunca mais, né, gente? Porque assim, já não vivia nas melhores condições. Já era difícil toda a situação. Aí eu fui pra casa de uma amiga. Aí eu fiquei morando na casa dessa amiga por uns dias, até a mãe dela descobriu o que que aconteceu pra eu estar ali, né? Porque quando a mãe, ela é mãe, ela se preocupa com crianças, né? Uma coisa que eu nunca tive, essa preocupação. E aí, ela ficou sabendo o que tinha acontecido e denunciou a minha mãe pro conselho tutelar. Aí o conselho tutelar pegou e me buscou na casa dela. E a partir dali, eu fui para um abrigo, né? Por tudo que tinha acontecido. E aí ligaram para o meu pai. E falaram pro meu pai, né, o que tinha acontecido, que meu pai tinha que me buscar. Aí meu pai veio de Minas pra cá e me buscou. E me levou pra casa dele. Relacionamento meio merda também. Tipo, meu pai bebe muito,
E fica um pouco chato e agressivo quando bebe. Mas antes ele do que o meu padrasto, né? E ele começou a ter um relacionamento com a minha madrasta. E ela quebrou tudo, tipo, ela foi muito legal comigo, sabe? Foi como se fosse uma mãe, com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor. Eu realmente fiquei muito feliz de ter aparecido ela na minha vida. Aí, com o tempo, eles decidiram buscar os meus irmãos também, né? Porque viram que realmente, se eu não dava pra eu morar lá, o melhor era que todos os dois viessem também. Eu tinha uma vida mais tranquila e mais calma quando eu tava sozinha, sabe? Eu gostava, até chegar os meus irmãos. O que me entristece é saber que ele, o cara que a minha mãe tá hoje, ele abusou da minha irmã. Ela mesmo, sabe? Ele realmente executou o plano que ele não conseguiu comigo, ele executou com ela. Porque eu já era mocinha, né? Eu já era maiorzinha. Eu já sabia me defender. Sabia gritar, eu sabia correr. Eu contei pra todo mundo. Agora não, ele foi na minha irmã, que era pequena, que era indefesa, que era inocente. Sobrou pra ela. Na minha cabeça de 12 anos, eu só pensei em mim. Pensei nela também. Mas eu também não sou mãe da minha irmã. Quem deveria pensar nela era a minha mãe. Se minha mãe não pensou em mim, ia pensar na minha irmã? Claro que não. Enfim, ela tem traumas até hoje. Minha irmã faz tratamento até hoje. Eu tenho 25 anos atualmente. Eu sou casada. Um relacionamento bem ruim. Ele me trata bem, mas poderia tratar melhor. Então, não sou feliz nesse casamento. Não é um casamento que me agrada. Não é um casamento que me enche o coração. A minha irmã também vive um relacionamento horrível. Ela e o namorado dela vive brigando, se pegando. É doloroso de ver. É doloroso. E o meu irmão, ele tem 14 anos. Ele é extremamente revoltado. Ele largou a escola. Ele não quer saber de muitas coisas, mas pelo menos ele trabalha, né? E aí eu trago pra vocês hoje a história de uma família disfuncional. A família que eu cresci, a família que eu fui criada e a família que eu tô construindo. Tudo desestruturado, tudo cheio de trauma, tudo fora do lugar, todo mundo pobre, todo mundo sem as condições necessárias pra ter uma dignidade, um básico na vida, sabe? Mas eu acho que a pior dor não é nem às vezes a gente não conseguir comprar aquilo que a gente sonha ou ter aquilo que a gente quer. E a gente não ser feliz. A gente não se sentir amado. Pra fechar com chave de ouro, minha mãe se tornou uma usuária de crack. Eu não tenho tanto contato assim. Essa é a minha vida. Oi, Mequetes, tudo bem com vocês? São por histórias como essa que a gente precisa de trabalhar dentro de projetos sociais, que a gente precisa abraçar mesmo as causas, aquilo que ajuda, sabe? Porque, nitidamente, o fato de você ter passado pelo que você passou, por mais que não foi concebido o ato do estupro, foi acontecido com a sua irmã, você também esteve ali, você fugiu, você correu. E por mais que hoje, tá tudo bem, tá tudo resolvido, tá tudo ótimo, já sei lidar, lá no fundo tem uma criança dentro de você que foi ferida. E a pergunta que eu te faço é, você curou a sua criança interna? Ou você apenas chegou na sua vida adulta entendendo o que aconteceu e isso já foi o suficiente? Porque muitas das vezes a gente vai carregar traços e laços do que aconteceu na nossa infância e adolescência. E a gente chega na vida adulta acreditando que isso já tá muito bem amarradinho. Mas na verdade é como se tivesse um band-aid na ferida e não uma ferida cicatrizada, entende? Mas na hora que tirar o band-aid, talvez a ferida ainda vai estar aberta, ainda vai estar doendo, né? Mas eu não quero tirar o band-aid. Sim, mas para cicatrizar precisa. E as terapias são para isso. É pra gente pegar essa dor. E eu não falo nem em fazer pseudoterapias não, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus, não busquem pseudoterapias aqui. Aqui, em casos como esse, não cabe uma constelação, não cabe coisas espirituais. Aqui tem que ser realmente dentro da ciência, um médico mesmo, um assistente social que vai te levar para
para uma psicologia, uma psicóloga que vai realmente te tratar dentro da base médica e científica, porque esses tipos de traumas, eles realmente precisam de ser mais cautelosos, mais cuidadosos, e a pseudoterapia, exatamente por ser uma pseudo, nem todos os terapeutas estão preparados para tratar esses tipos de caso de abuso, entende? Quando a gente fala de rejeição, de mãe, de pai, eu concordo, mas quanto a esse tipo de caso, eu sou um pouco mais conservadora, e eu prefiro que vocês busquem a medicina, né, para entender o cérebro, como ele se formou e como ele se estruturou, e qual método medicinal da psicologia científica vocês vão conseguir se tratar para conseguir olhar para essa ferida. E aí, quando você for tratar a sua mãe, seu pai, as rejeições, né, tudo que você passou, aí sim você pode buscar uma pseudoterapia se você se sentir, né, pronta para isso. Conheçam, busquem, entendam. Vocês, né, nós brasileiros, nós temos acesso, a gente pode sim buscar um centro de psicoterapia. O CAPS, gente, as pessoas brincam, mas o CAPS é perfeito, porque o CAPS é exatamente um centro de atendimento psicossocial. Então as pessoas brincam, mas é ali que você vai encontrar um psicólogo e um psicólogo disponível para te atender, exatamente em casos como o de vocês, tá bom? Então procure um CAPS perto de vocês, não tenha medo, não tenha vergonha, tá? Frequentar um CAPS, gente, é pra gente, o CAPS é nosso, a gente tem direito de usá-lo, tá? Então não levem o tratamento psicológico como um lugar elitizado, busca a ajuda que vocês têm acesso, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.